A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, muito bom dia a todos. Quem vos fala é o pastor João nessa manhã, ou servo do Altíssimo, como você queira. Amém? Nós estamos aqui estudando a vida através do Espírito em Romanos, capítulo 8, nós paramos no verso 7. A palavra do Senhor nos diz assim, no verso 7, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade ou pode ser. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verso 9. Porém, não estais na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Verso 10. Se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Verso 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou, Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou, Cristo Jesus vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vos habita. Verso 12 e 13. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, viverei. O verso 7 nos fala de uma morte espiritual. Tiago, capítulo 1, verso 15. Talvez você esteja nessa manhã numa situação muito complicada. Espiritualmente está morto. Espiritualmente já não tem mais coragem, não tem mais força para ler a Bíblia, não tem condição de falar com Deus. Já não sabe mais a quem recorrer, ou o que fazer, o que vai ser de mim, como será a minha vida diante do Senhor nessa manhã. E ele fala de uma morte espiritual. Aqui ele fala também do capítulo 4, verso 17, Efésios, a tua mente. Como é que está a tua mente? É uma mente carnal? Continua com as cobiças, com os desejos, as vontades, está na igreja, mas está fazendo as coisas erradas. Coisas que não estão agradando ao Senhor. Nós temos que fazer uma autoanálise de nós mesmos, abandonar os nossos pecados, abandonar as nossas falhas, abandonar tudo aquilo que nos separa da presença do nosso Deus. Amém? E ele fala da desobediência, da rebelião e da carne, e do desfavor divino. Quantos não estão dando crédito à palavra de Deus? Quantos não dão ouvido? É um desfavor. Não estou nem aí, não quero saber. Está pouco se lixando para a palavra, está pouco se lixando para o Senhor. E quer que Deus livre, e quer que Deus cure, e quer que Deus liberte. Mas quando estamos desfavorecendo o favor que Deus tem dado. Nessa manhã, quantos de vocês têm ganhado livramento? Quantos de vocês Deus tem dado escape? Quantos de vocês Deus tem livrado nesse momento? Assalto, bala perdida, facada, morte, acidente, aéreo, rodoviário, terrestre, enfim. Quantos livramentos Deus te deu nesse momento? Analisa você nessa manhã. E o que eu ganho fazendo rebelião dentro da igreja, contra o pastor, contra a obreira? Quem sou eu para fazer rebelião dentro da igreja? Quem sou eu para lutar contra Deus? Será que eu vou ter chance? Por que a minha vida está desse jeito virada, de perna pro ar nesse momento? Por causa das lutas, por causa das guerras, por causa daqueles que eu me levantei. Amém? No verso 9 ele fala do Espírito Santo, fala do novo homem e o Espírito de Cristo. O Espírito Santo vem para nos dar suporte. Uma nova mente, uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Mas parece que nos dias de hoje isso já é coisa do passado. As pessoas estão interessadas em estar dentro da igreja e continuar pecando, mentindo e adulterando e enganando, ao invés de se voltarem para o Senhor. Ele fala do novo homem e o Espírito de Cristo. Eu tenho que ter a mente do Senhor, eu tenho que ter o coração do Senhor. A minha palavra tem que ser semelhante à de Jesus Cristo. E não a palavra do mundo, e não uma vida semelhante a esse mundo.
Verso 10, ele fala do templo espiritual. Gálatas 2, verso 20, você pode ler também depois. Ele fala de uma vida também consagrada e uma vida espiritual. 2 Coríntios 4, verso 11. No verso 11 ele fala de Romanos 6, 4 e também 1 Coríntios 6, 14, o Espírito Santo. No capítulo 8, verso 26, ele fala novamente do Espírito Santo. 2 Coríntios 3, 6, você pode ler. Ele fala da mortalidade, da ressurreição e ressurreição espiritual. Capítulo 11, verso 15, ele diz assim, essa manhã, no livro de Romanos 11, 15. Pois se a sua rejeição e a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Ressurreição espiritual, Efésios 2, 1, e salvação. O destino da tua vida está em tuas mãos. Cabe a você abandonar o pecado ou ele te destrói de uma vez por todas. Amém? Então, no verso 11, ele fala do Espírito Santo, mortalidade e ressurreição espiritual. No verso 12, ele fala de 1 Pedro 4, verso 2, fala de uma vida velha. Tudo isso nós temos que abandonar. Chegamos, então, ao verso 13, abnegação, capítulo 15, verso 1, 13 e 14, aqui também de Romanos. E ele fala da carne em Gálatas 5 e 17. Fala de uma vida física, fala de uma morte espiritual e do Espírito Santo, Gálatas 5, verso 18. Romanos 15, verso 1, ele diz assim na sua palavra: mas nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. A abnegação, Gálatas 5, 24 e Gálatas 6, 1, da caridade e sensibilidade humana, Gálatas 6, verso 2. E os nossos deveres sociais, capítulo 15, verso 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Amém? Louvado seja o Deus, louvado seja o nosso Deus. Estamos na quarta parte do estudo nessa manhã, aqui do capítulo 8 de Romanos. Estamos fazendo uma análise e vendo aquilo que é bom para nós, que nós devemos reter o que é bom, e o que é mal nós devemos expelir, mandar embora da nossa vida, se é que nós queremos chegar ao reino do céu. Pense e medite nessas palavras. Deixe o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Deixe o Espírito Santo agir, dá passagem, dá liberdade, deixa ele te usar, deixa ele te moldar. Amém? Porque o mundo só tem espinho, dor e sofrimento. Que Deus os abençoe, que Deus vos guarde hoje e sempre, no nome de Jesus. Peço perdão e misericórdia se ferir alguém com as minhas palavras.